Olá, querido aluno do sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre uma história muito incrível de dois irmãos ou de duas nações, como Deus mesmo fala para sua mãe Rebeca, e se encontra em Gênesis capítulo 25, do verso 19 até o 34. A versão que eu coloquei lá na plataforma do E-Classe é a versão NVI, você pode estar acompanhando junto com essa videoaula. Bom, essa história ela conta sobre dois irmãos ou duas nações, como elas surgem. No caso, Esaú, ele é o pai dos Edomitas e Jacó, ele é o pai dos Hebreus, ok? Então, essas são as duas nações que surgem desses dois irmãos. Um fato curioso é que Esaú ele era um pouquinho mais velho do que Jacó e ele tinha uma aptidão para a caça, enquanto que Jacó ele era mais da casa, ele gostava de cozinhar ali junto com a sua mãe, ele gostava de ficar ali na sua casa mesmo. E aí acontece um episódio bem curioso. Um dia Esaú ele sai para caçar e talvez ele não tenha conseguido nada e ele pede então para o seu irmão que ele dê alguma coisa de comer porque ele está morrendo de fome. E Jacó fala o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Eu te sirvo e não deixo você morrer de fome, e em troca você me dá a sua primogenitura, ou seja, o seu direito de irmão mais velho. Qual que era o interesse de Jacó? Alguns pensam, o interesse dele era ser o herdeiro de tudo. Talvez sim, mas existia um ponto mais a fundo existe um ponto mais a fundo a se ver nessa história. A primogenitura, ela tinha a bênção material e também a bênção espiritual. Muito provavelmente, Jacó ele estava interessado na bênção espiritual. Bom, alguns dizem que o nome Jacó significa enganador. Na verdade, é um trocadilho que se faz, mas isso daí a gente vai ver na próxima aula, por que Jacó ele é chamado de mentiroso pelo seu irmão e por que muitas pessoas elas falam que o nome de Jacó significa enganador. Mas um ponto que eu quero ressaltar aqui é que essas duas nações elas já representam, elas já mostram algumas características logo de início. Por exemplo, os Edomitas, eles são muito caracterizados pelas coisas materiais. Já os Hebreus, eles são mais caracterizados pela preocupação da bênção espiritual. Então, embora essas duas nações elas tenham uma mesma origem familiar, elas são completamente diferentes nessa questão. Enquanto os Edomitas eles estavam mais preocupados com a questão material, os Hebreus eles estavam mais preocupados com uma situação espiritual. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Petra é dessa descendência aqui dos Edomitas. E os Hebreus, né, que a gente conhece, é o Israel. Então, essa é a aula de hoje. Se vocês gostaram, não deixe de esquecer seu like, que é muito importante. Nós nos vemos lá no E-Classe, que nós vamos ter algumas atividades ali, então não deixem de fazer. E é isso, galera. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.